E essa tal de exegese, hein? Quantas vezes nós já ouvimos falar a respeito de determinada pregação, quando diz assim, esse pregador parece que não fez uma exegese. Você fez uma boa exegese antes de pregar? Pois é, tem muitas pessoas que não sabem o que significa essa palavra, outras que sabem o que significa e outras que não sabem como fazer, como utilizar essa ferramenta no estudo da Escritura. E o que é pior, tem pregadores que não fazem a menor ideia nem do que seja exegese. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a bendita exegese na arte da pregação. Vem com a gente! Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo tranquilo? Quero te dar as boas-vindas ao nosso canal, especialmente se é a sua primeira vez. Já peço que faça a sua inscrição, ative o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Se o conteúdo desse vídeo fizer diferença para você, eu te peço que curta, compartilhe e comente. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre exegese. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que significa exegese. Nós vamos traçar em linhas gerais alguma coisa a respeito do seu significado, o que ela é, para que serve e como fazer uma exegese de um texto bíblico. Ok? Primeiro, não podemos confundir exegese com exegese. São duas coisas diametralmente opostas, completamente diferentes. Elas são antagônicas. Traz em si o peso do significado de extrair. O próprio prefixo ex, quando nós escrevemos exegese, tem o prefixo ex, que significa extrair. Ou seja, nós extraímos do texto o seu significado e o seu sentido. Ao passo que exegese tem a intenção de inserir no texto o nosso significado, o nosso sentido, ou o sentido e o significado do leitor. Exegese, extraímos o sentido e o significado do autor do texto. Exegese, inserimos o sentido e o significado do leitor no texto. Portanto, exegese é o que o pregador faz, ok? Esse é o primeiro ponto a respeito de exegese. E o que é exegese? Muito bem. Exegese é o ato de nós encontrarmos na intenção original o verdadeiro significado ou o verdadeiro sentido daquele texto para o seu autor e para os seus primeiros destinatários. Eles são os referentes. É importante que nós entendamos os significados não apenas de palavras, mas também de situações, de atos, de práticas, de costumes que estejam inseridos no texto bíblico na perspectiva dos seus referentes. E quem são os referentes do texto? São o autor do texto, os primeiros destinatários do texto. Se por acaso no texto existe algum diálogo, as pessoas que dialogam nesse texto também são considerados referentes do texto. Assim sendo, tudo o que está escrito no texto tinha um sentido, um significado, uma intenção primariamente para os referentes do texto. A exegese se propõe a descobrir qual era essa intenção original. Existem palavras na Escritura que foram traduzidas do original para a nossa língua portuguesa, por exemplo, mas que lá no texto os referentes tinham uma visão a respeito daquela palavra ou viam naquela palavra um significado diferente do que essa mesma palavra tem na nossa língua. Por exemplo, o verbo conhecer em todas as suas dinâmicas de apresentação, no texto da Escritura, na maioria arrasadora das ocorrências,
tem o sentido e o significado de conhecer na intimidade. E no caso de casais da Escritura, quando aparece, aparece com a intenção de dizer que alguém conheceu alguém intimamente. Quando, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, fala que Adão conheceu Eva, sua mulher, na sequência já vem dizendo, e eles tiveram filhos, ou nasceu fulano ou beltrano. Então ali, conhecer é literalmente ter relacionamento íntimo, ou ter relações sexuais. No nosso caso aqui, nós dizemos tranquilamente que eu conheço uma pessoa pelo simples fato de saber quem ela é. Esse é apenas um exemplo. Existem muitos outros exemplos na Escritura de palavras que o significado para os referentes era um e para o leitor é outro. Ok? Além das palavras, existem práticas, existem ações que têm uma conotação para os referentes absolutamente diferente da conotação de quem lê o texto. Por exemplo, se o leitor brasileiro lê um texto na Escritura em que fala que alguém vestiu pano de saco, pode interpretar que essa pessoa era muito pobre porque não tinha dinheiro para vestir roupas apropriadas. A grande questão é que para o referente daquele texto, que é a própria pessoa que está usando o pano de saco, esse uso de pano de saco significa atitude de humilhação, atitude de consternação, por um luto, por um arrependimento, por uma tristeza qualquer. Então, o significado para os referentes equivale na exegese. Exegese é isso, basicamente isso, buscar significados para aquele tempo. Além disso, é importante entendermos aspectos culturais envolvidos no texto, aspectos relacionados à língua, até a própria geografia. Faz toda a diferença entendermos como era naquele tempo para aqueles referentes e como é hoje. A leitura que fazemos de qualquer texto precisa levar em conta a perspectiva original, o modo em que as pessoas envolvidas na época com aquele texto entendiam e compreendiam toda aquela situação. Como fazer essa exegese? Onde encontrar essas informações culturais, linguísticas, que estavam limitadas àquele contexto, na época e na circunstância em que o texto bíblico foi escrito? Como descobrir? Através da pesquisa. É óbvio que a vastidão de possibilidades de pesquisa exegética é muito grande. Porém, eu gostaria de reduzir essa vastidão em 4 ferramentas, ou 4 direções. A primeira, que seria estudar as línguas originais, conhecer as línguas originais. Todavia, a bem da verdade, especialmente no contexto brasileiro, até mesmo a língua portuguesa é muito parcamente ensinada e aprendida no nosso território nacional. Nós temos muitos adultos, muitos pregadores, muitos pastores que são analfabetos funcionais. Sabem ler, mas não sabem interpretar textos na sua própria língua. Quanta dificuldade teria de saber ler e interpretar textos em outras línguas, como é o caso dos textos da Escritura, que são hebraico e alguns trechos em aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Porém, essa dificuldade nós podemos equacionar, nós podemos resolver tendo acesso a boas traduções da Escritura. E essa é a minha primeira indicação. Para se fazer uma boa exegese, é preciso ter um texto traduzido para a nossa língua com a melhor correção possível. E eu quero indicar para você 3 traduções. Obviamente existem muitas outras, mas eu vou indicar 3 traduções para que o estudante da Escritura possa fazer uma boa exegese em textos já traduzidos para a língua portuguesa, mas que são fiéis aos textos originais no mais próximo possível. São Almeida, Revista e Corrigida,
Almeida, revista e atualizada, e a Nova Versão Internacional, conhecida como NVI. De modo que quando você for ler a Escritura na sua própria língua, quando você for estudar a Escritura na sua própria língua, você estude lendo essas três versões, porque uma vai adaptando a língua portuguesa e não a intenção do texto original. A intenção é mantida, mas a língua portuguesa sofreu alterações, mas a intenção do texto original continua nas três traduções. Ok? Minha outra sugestão é que você adquira ou pegue emprestado. De alguma forma você precisa ter acesso a bons comentários bíblicos. Os comentários bíblicos já fizeram o trabalho de exegese para você, mas também não pode ser qualquer comentário bíblico. Existem comentários de autores que já são consagrados, já são conceituados, historicamente reconhecidos como autores sérios e que não são publicadores de heresias. Infelizmente tem muita heresia no mundo literário. É importante que você consulte comentários bíblicos sérios. Eu vou indicar para você alguns comentários sérios, muito bons, excelentes comentários, e também algumas coleções de comentários de autores renomados, autores sérios, inclusive autores brasileiros, ok? O primeiro é uma coleção, comentário bíblico Moody. Esse comentário é bem antigo, eu já arrisco até chamá-lo de clássico. Foi produzido pela Imprensa Batista Regular. Excelente. Esse aqui é o volume 1, de Gênesis a Deuteronômio. Mas existem outros. Excepcional. Oferece uma exegese boa de textos das Escrituras. Ok? Vamos para o segundo. O segundo que eu indico é uma coleção do N.T. Wright, Paulo para Todos, produzido pela Thomas Nelson Brasil. É uma editora excepcional para produzir literatura teológica. E atualmente está lançando coleções de comentários bíblicos. São comentários exegéticos. Tem esse aqui, de N.T. Wright, e tem esse aqui, do John Goldgay, que é o Pentateuco para Todos. Excelente comentário bíblico que traz uma exegese séria, comprometida com os textos originais. Esse também aqui, produzido pela editora Vida Nova, é uma coleção de comentários bíblicos expositivos. No caso aqui é o comentário de Romanos, de Timothy Keller, mas existem outros autores que escreveram comentários de livros da Escritura excepcionais. Muito bom. Esse eu recomendo também, juntamente com os outros. Agora, para mim, a cereja do bolo é Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma coleção de comentários expositivos da Bíblia toda. Faltam poucos volumes para completar todos os livros da Bíblia, produzidos pela editora Ragnos. Hernandes Dias Lopes, em minha humilde opinião, é o 01 da pregação expositiva no Brasil. Esse aqui é o de Mateus, mas ele tem todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Faltam poucos para completar a coleção toda, de todos os livros da Bíblia. Excelente, excelente comentário bíblico expositivo de Hernandes Dias Lopes. Essas são coleções. Agora eu vou mostrar para vocês volumes mais robustos de publicações de comentários bíblicos que podem oferecer a você uma exegese pronta. Obviamente não completa e nem exaustiva, mas pronta, que ajuda bastante na preparação da explicação do texto bíblico através de uma exegese séria. O primeiro é o comentário bíblico Vida Nova. Nesse caso aqui é da Bíblia toda. Olha a robustez dessa obra. Excelente comentário bíblico. Me ajuda bastante, e juntamente com os demais, a preparar meus sermões, inclusive preparar minhas aulas aqui para o nosso canal. Comentário bíblico Vida Nova. E tem também aqui, ainda da Vida Nova, comentário histórico-cultural da Bíblia. E esse, nesse caso, tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São excelentes. Além de uma exegese boa, traz uma riqueza à parte com relação aos costumes e à cultura dos povos da Bíblia. São 2 volumes, Antigo Testamento
e Novo Testamento. Vale a pena você ter na sua biblioteca. E ainda, a Vida Nova publicou esse aqui, ó, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso aqui é fundamental para ajudar você a encontrar a cristocentricidade da Escritura. Você encontra tipologia, alegoria, o que tem a ver com Cristo e sua obra no Antigo Testamento, na perspectiva dos autores do Novo Testamento. São citações e usos que os autores do Novo Testamento fizeram dos textos e das referências do Antigo Testamento. Ok? Vida Nova também. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Excelente ferramenta para a sua exegese. Quero recomendar também, para finalizar, uma ferramenta que pode ser muito útil na sua exegese, principalmente na introdução do seu sermão, porque geralmente nós usamos para introduzir nosso sermão a contextualização da passagem da Escritura, falando um pouco a respeito daquele livro, a respeito dos personagens, a respeito dos referentes, a respeito daquela situação. E a ferramenta, além de todo esse material exegético de consulta que eu acabei de apresentar para você, eu apresento as famosas Bíblias de Estudo. Mas eu peço que tome muitíssimo cuidado ao usar as Bíblias de Estudo na sua pesquisa exegética. A Bíblia de Estudo, a vantagem que ela tem, se refere a uma introdução rica a cada livro da Bíblia. Tá? Essa introdução pode oferecer subsídios para você enriquecer a introdução do seu sermão. E as Bíblias de Estudo, elas trazem notas de rodapé também com bastante riqueza de informações culturais, informações que são preciosas no momento em que você busca explicar o texto à luz da perspectiva dos seus referentes. Porém, o perigo que ela oferece é que algumas Bíblias de Estudo trazem notas homiléticas, praticamente sermões prontos. Não faça isso. Não aproveite os sermões que já estão montados nas Bíblias de Estudo. Não. Você precisa montar o seu sermão. O sermão que está montado na Bíblia de Estudo é o sermão do autor daquela versão. Não faça isso. Não é correto. Tenha o teu sermão, monte o teu sermão, busque as informações da Bíblia de Estudo, dos comentários bíblicos, para organizar as suas ideias explicativas que vão levar você a apresentar ao povo a exposição do texto segundo a sua pesquisa, de modo que você vai ter um sermão original. Original, é o sermão teu. Homileticamente falando, aquele sermão precisa ter a sua cara. Embora alguém já tenha feito a pesquisa exegética no seu lugar e você tenha consultado esses autores que já são exegetas, ok? Mas o sermão é teu. Beleza, pessoal? É isso aí. Esse é o básico da exegese que você precisa desenvolver no Ministério da Pregação. Se você já tem algumas dessas obras que eu apresentei, faz um comentário aqui. Fale o que você acha dessas obras. Eu tenho outros aqui, mas esses são os que me ajudam mais. E se você tem algum outro comentário bíblico que eu não tenha apresentado aqui e que você gostaria de sugerir, faça a sugestão aí também nos comentários e assim participe da dinâmica do nosso canal. Obrigado por sua atenção. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para o seu ministério e desejo que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida e deixo para você o meu ósculo santo. Fique com Deus, graça e paz, e até o próximo vídeo.